A paz do Senhor a todos, aqui no canal do Encorajando Mulheres. Boa noite. Aqui a irmã Cláudia Amador, de Lisboa, Portugal, intercessora do Ministério da nossa missionária Ana Paula Fernandes e do Encorajando Mulheres. Hoje venho aqui também falar um pouco do um oásis do deserto, né? Na verdade tenho muitos oásis, mas só vou contar um, porque senão o áudio fica muito longo. Então, eu estou no meu deserto. Deixa-me cá fazer as minhas contas, entre 3 anos e pouco. 3 anos e pouco. E sabe, irmãos, o deserto é mesmo muito importante nas nossas vidas para haver transformação, para haver mudança, para haver um renovo, para que nós possamos ser moldados, não é? De uma forma sobrenatural por Deus. E às vezes Deus permite mesmo o deserto, né? O deserto não é só no casamento, há vários desertos. Eu já passei muitos desertos. Tive a oportunidade de contar um pouco do meu testemunho de vida numa live com a nossa missionária Ana Paula Fernandes no Instagram. E lá tive a oportunidade de contar vários desertos que eu tive. Agora é um deserto no casamento, mas eu tive desertos na infância, né? De rejeição, de sentimento de culpa por algumas coisas que aconteceram. Eu sou deficiente visual, sou cega. Muitos perguntam, mas como é que é possível? Como é que tu consegues suportar todas as coisas que já tens passado e ainda com esse facto de ser cega, não é? E muitas das vezes eu digo às pessoas que nós temos de enfrentar, né, os problemas de frente, e essas coisas acontecem para que nós possamos ser fortes. Se não acontecesse, eu creio que se não acontecesse os vários desertos que eu já passei, certamente não seria a Cláudia de hoje, a Cláudia forte, a Cláudia que consegue resistir aos ataques do inimigo, né? A Cláudia que consegue sorrir no meio da tribulação, no meio da tempestade, no meio do temporal. Eu consigo sorrir. Quem me conhece bem, quem tem contacto direto comigo, sabe que eu sou uma pessoa, desde que eu aceitei Jesus, desde 2009, sou uma pessoa que eu gosto, eu tenho um gozo, eu sinto alegria, mesmo com os problemas, mesmo sendo cega, mesmo não vendo o mundo, não é? Eu já tive a oportunidade de ver mais ou menos o mundo, assim, cores, enfim, mas há quem me pergunte, né? Mas tu não ficas triste por não ver os teus filhos? Eu digo que não. Eu posso tocar nos meus filhos quando eu quiser. Eu posso mexer neles quando eles estão a dormir. Eu posso mexer neles e abraçar eles quando eles estão acordados. Nós temos de começar a ver a vida de outra forma. A ver as coisas não com a nossa mente fechada, limitada, mas sim com uma mente aberta, uma mente que vai para além. Por isso é que há uma passagem da Bíblia que diz que para Deus não há limites. E às vezes nós pensamos tanta coisa e os pensamentos de Deus e os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Eu fico tão maravilhada com essa passagem, porque aí eu posso ver, uau, Deus é mesmo grande, Deus é mesmo maravilhoso. Ai, irmãos, e é tão bom, sabem? Às vezes eu digo, obrigada, Senhor. Quantas vezes
que eu disse obrigada, Senhor, pelos vários desertos. Quantas vezes? E é isso, nós temos de ser gratas. Eu acho que uma das coisas que nós nos encontramos nesta situação, agora, se calhar muitos com o deserto no casamento, em que nós estamos a lutar pelas nossas famílias e estamos a pedir a Deus, a clamar para restauração, restituição, não é? E uma das coisas que tu e eu devemos ter no nosso coração é gratidão. Gratidão, sempre a Deus. Gratidão. E eu costumo muito também dizer com quem fala comigo que uma das chaves para nós termos a vitória é a gratidão, o perdão e o amor. O amor, o perdão e a gratidão. E também a fé, não é? Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Deus fica alegre quando vê os seus filhos e as suas filhas com fé. Aleluia. E na verdade todos nós que estamos nesta luta estamos em fé. Ainda não vimos o nosso milagre se calhar acontecer. Mas pela fé, lá no invisível, o nosso milagre já aconteceu em nome de Jesus, Porque nós temos de chamar a existência as coisas como se já fossem, não é? Como a palavra de Deus diz. E pronto, só um pequeno resumo. E vem contar, daqui a bocado estou aqui a falar e não conto um dos oásis. Posso contar aqui um dos oásis que aconteceu. E aconteceu, irmãos, em 2020. Em 2019, em novembro de 2019. Que eu fiquei tão feliz. Quer dizer, foram duas bênçãos, duas prendas do Senhor, Em 2019 e em 2020. Que foi a minha irmã mais nova do que eu, que finalmente ela chegou ao pé de mim e disse que eu tenho razão, que afinal tudo aquilo que eu expliquei era verdade, que ela tem visto em séries de filmes, diabólicos, aquilo que os senhores do mundo querem meter na cabeça das pessoas. Ela disse que afinal eu tinha razão, que Deus é real, que a palavra de Deus é verdadeira, que a Bíblia é verdade. E eu disse a ela, é verdade mesmo. E comecei a incentivar ela a ler a Bíblia, o Novo Testamento, a partir do Evangelho de João. Comecei a falar mais da palavra porque ela fez muitas perguntas, se Deus lhe perdoava, eu disse que sim. Enfim, irmãos, é uma alegria, Quando nós vemos, depois de 10 anos, irmãos, como eu vos disse, converti em 2009, ao fim de 10 anos, a resposta a muitas orações que foram feitas, há 10 anos atrás, Há 10 anos atrás, não. Durante 10 anos a orar pela nossa família, porque nós não podemos desistir. Nós temos de persistir e orar pela nossa família, nossos filhos, nosso marido, nossas esposas, e devemos orar pela nossa parentela, pelos nossos pais, irmãos, primos, primas, enfim, porque Deus no tempo certo e na altura certa vai trazer eles. Deus é fiel, Ele vai trazer sim. E eu fico tão grata a Deus por ela estar aí a caminhar, um processo aos poucos. E com Jesus, fiz com ela a oração da aceitação de Jesus e ela ficou feliz, irmãos. E agora é um processo. E depois outro improvável, que eu não estava nada à espera, no meio do deserto, no meio de tanta aflição, por causa do meu marido, de muitos problemas que nós temos tido, Ver o meu pai a chegar no fundo do poço. Meu pai, desde que me conheço por gente, o meu pai sempre andou nas drogas. O meu pai vendia drogas, o meu pai consumia drogas, o meu pai tinha muitas mulheres, o meu pai era mau, o meu pai batia na minha mãe, o meu pai bateu em todas as mulheres que ele teve. O meu pai me apresentou não sei quantas madrastas, já perdi a conta, pai, umas 3, 4, sei lá. E houve um dia que eu fui lá no Algarve, porque eu vivia lá no Algarve,
Eu falava com ele e dizia ao pai, sabias que Jesus pode salvar um assassino? Pode salvar um alcoólatra, um doente, enfim, um ladrão. E ele ficou chocado, porque eu disse que Jesus podia salvar um assassino. Ele pode sim. Jesus na cruz teve com 2 ladrões e ele disse a um deles, porque um deles reconheceu que ele era o Senhor. E ele disse àquele que reconheceu que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. E o meu pai ficou chocado, ficou revoltado, disse que era mentira. Como é que é possível um assassino ir para o céu? Como é que é possível? Percebem, irmãos? E sabendo que a Bíblia diz que pecado é pecado. O pecado do assassino é o mesmo pecado de um fofoqueiro, de uma quadrilheira. O pecado do assassino é o mesmo pecado do invejoso, né? Do idólatra, é igual. O pecado do assassino é igual ao do adúltero, do ladrão, é igual. E ele não entendia isso. E hoje, pela glória de Deus, em 2019, ele chegou ao fundo do poço da vida que ele levava. O meu pai ficou sem casa, o meu pai ficou sem nada, perdeu tudo, todo o dinheiro que ele tinha. Muito dinheiro, irmãos, muito dinheiro já passou pelas mãos dele, muito mesmo. E ele ficou sem nada, irmãos. E houve um dia que ele me estava a tentar ligar, a pedir dinheiro, a pedir algumas coisas, ainda tentei ajudar. Mas depois houve um dia que eu disse, eu não vou ajudar mais, Deus. Chega. Senhor, chega, eu não vou ajudar mais. E o Senhor disse, não. Vais atender o telefone e vais falar com ele. E eu falei. O meu pai começou a pedir ajuda, disse que estava muito doente, disse-me que estava na rua, disse-me que já não sabia o que fazer, disse-me que precisava de ajuda, confessou-me a verdade, disse que estava nessa situação porque vendia drogas, porque estava a consumir drogas, enfim, ele contou-me a verdade porque ele pensava nestes anos todos que eu e a minha irmã não sabíamos de nada e sempre soubemos, porque a nossa mãe sempre contou, né? Só que eu triste, né? Porque na escola, quando perguntavam qual é a profissão do teu pai, e eu não sabia. Percebem, irmãos? É triste, né? Termos um pai que está nas drogas, né? Vender drogas, venda de drogas, tráfico, né? E dizer que a profissão dele era traficante de drogas. É triste. Enfim, e aí eu falei com ele, eu disse a ele para ficar descansado, que eu depois ia ligar para ele, e pedi ajuda a algumas pessoas, perguntei onde é que eu podia internar o meu pai, numa clínica de recuperação, sei lá, alguma coisa. E foi aí que entrou em ação o meu amigo, o Sr. Vítor, aqui do bairro, que ele é ex-toxicodependente, aceitou a Jesus. E ele mora aqui no bairro onde eu vivo, aqui em Lisboa. E eu falei com o Sr. Vítor. Sr. Vítor, o meu pai precisa de ajuda. Ele confessou-me toda a verdade e ele quer se tratar. E o Sr. Vítor disse, ele tem mesmo de querer, porque para entrar na instituição, que chama-se Reto à Esperança, ele tinha mesmo de querer. E então falei com o meu pai, o Sr. Vítor falou com ele disse que sim, que queria mudar de vida. E então fomos, eu comprei o bilhete da vinda dele do Algarve a Lisboa, porque do Algarve a Lisboa ainda são 2 horas e pouco. E ele veio no autocarro, eu fui lá, eu e o Sr. Vítor buscá-lo ao ponto do ônibus, ao autocarro, está bem? Para quem não percebe, ônibus. E o meu pai veio, o Sr. Vítor disse que ele vinha com as lágrimas nos olhos. E o meu pai estava muito mal. E levámos ele à Reto à Esperança. E ele entrou então na Reto à Esperança em novembro de 2019, irmãos. Irmãos, hoje estamos em 2021. Hoje é dia, aqui em Portugal, são meia-noite e pouco. Aqui é dia 29 de agosto de 2021. Irmãos, e não há melhor presente de que ouvir que o meu pai, na Reto à Esperança, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não há maior presente, irmãos, e não há como. Vem-me lágrimas aos olhos por não há maior presente do que ouvir que o meu pai foi batizado nas águas, que o meu pai está a servir a Deus naquela instituição,
que o meu pai acorda às 6 da manhã para ler a palavra, que o meu pai ora por mim, pelo meu casamento, pelo meu marido, pelos meus filhos. Não há maior presente, não havia maior presente que Deus podia me dar neste deserto, irmãos, não havia. E este não é o único oásis, há mais, há tantas respostas que Deus me deu, tantos oásis que eu podia contar aqui, desde quando o meu marido disse que queria o divórcio e que ia embora de casa e nunca foi, nunca pediu, nunca pôs nada, porque Deus é fiel, irmãos. O Deus que nós servimos é fiel. Nós temos de confiar e crer, nós temos de confiar e descansar. Só agora, irmãos, só agora, em 2021, eu aprendi o que é confiar e descansar em Deus. Eu perguntava, mas como é que é descansar no Senhor? Eu não entendo. E eu já sou crente desde 2009, irmãos. Não importa os anos, não importa nada. O que importa é o processo que Deus está a tratar contigo, a aprendizagem. Hoje, eu estou muito feliz por tantos oásis que o Senhor tem feito, irmãos. Tantos que eu podia contar aqui. Tantos oásis, tantos que Deus fez, mas quero-vos deixar este, o meu pai. O meu pai hoje é um novo homem. O meu pai diz que encontrar Jesus foi a melhor coisa que podia ter-lhe acontecido, irmãos. E eu fico tão feliz, né? Porque sei que eu posso contar com o meu pai, sei que eu posso dizer, pai, ora por mim. É tão bom, né, irmãos? É tão bom, irmãos, não desistir. É tão bom, irmãos, persistir e agarrar mesmo de coração, com toda a alma, na palavra de Deus, quando diz lá em Mateus, acho que é o 7:7, pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. Porque se pedires, Deus vai te dar. Se buscares, vais achar. Se tu bateres as portas todas vão se abrir. E demorou 10 anos para acontecer esse milagre na vida do meu pai e da minha irmã. Irmãos, eu digo, pode demorar o tempo que for, mas eu nunca vou desistir de toda a parentela. Nunca vou desistir ainda dos outros meus irmãos, mãe, do meu sogro, dos meus cunhados e cunhadas, primos, primas, tios, tias. Não vou desistir de orar, porque eu sei que no tempo e na hora certa o Senhor trará a resposta, o Senhor trará o milagre, o Senhor fará o sobrenatural, como Ele tem feito até agora no meu casamento, como Ele tem feito até agora na vida do meu pai e da minha irmã, e Ele fará ainda em tudo aquilo que ainda é necessário. E Ele também fará nas vossas vidas, na vossa parentela, nos vossos maridos e esposas. Não desista. Não desista. Caminhe com Deus. Confie e descanse no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele prometeu na tua vida. Temos é de aprender a descansar e a confiar nele. E muito obrigada pela oportunidade. Que Deus vos abençoe a todos. E fica aqui então o Oásis com a Cláudia Amador, de Portugal, Lisboa. Que Deus vos abençoe a todos.